Vamos começar a falar de sociologia, diferenciando então o que é senso comum de sociologia. Senso comum são os conhecimentos adquiridos por experiência, observação, mas de modo superficial e limitado, por não ter uma visão ampla e crítica, e é passado de geração em geração. Exemplo é o conhecimento subjetivo, o conhecimento mítico, o conhecimento religioso, onde eu tenho uma experiência, eu tenho uma observação, mas de modo superficial. Eu não amplio, eu não tenho uma visão mais crítica sobre aquilo. Eu vou e aceito e repasso e acredito que é isso e ponto. Sociologia já é uma visão mais científica, um olhar mais crítico, mais técnico. É o desencantamento do mundo. Não é determinista, é dinâmico, afastado de valores que foram estabelecidos como verdades pela sociedade, afastando assim do que realmente não é tão verdadeiro, né? O que a sociedade falou, mas que foi comprovado cientificamente que não era verdade. É algo singular, complexo, pressupõe, formula, traz referências em interdisciplinas, traz a razão, as explicações, e não é o resultado de um único intelecto, de uma única conclusão. E a sociologia ela surge no momento da razão iluminista e da tradição humanista. Razão iluminista e tradição humanista. Então, o contexto era marcado pela Revolução Industrial na Inglaterra, a urbanização, a Revolução Francesa, o fim do feudo, porque com a Revolução Francesa a gente vê, né, o início da Idade Moderna, então já uma decadência do que prevalecia na Idade Medieval. Vem também a mecanização das relações de produção, ou seja, com a indústria, a sociedade capitalista, as novas fórmulas de interpretar conhecimento científico, fuga do senso comum, dogmas, alienação, explicações racionais, método científico com hipótese, experimento, conclusão e antítese. É um aglomerado de renascimento, liberalismo, racionalismo e iluminismo. Então a gente tem como caminhando aí, como surgiu, né, a sociologia, esse caminho da racionalidade. No século V a gente via o paralelo, o confronto entre razão e fé. Na Idade Média buscava então um mundo transcendental por meio da explicação racionais. Então aí já começa, né, a utilizar a razão. Na verdade, no século V, né, já se começa a falar sobre a razão e ao longo do tempo isso vai sendo utilizado, vai sendo aprimorado. Tanto que na Idade Média buscou-se explicações racionais para questões do mundo transcendental, para as coisas do mundo divino. Renascimento. Então, quando a gente fala de razão, é quando a gente já não fala tanto de mito, a gente já busca explicações mais racionais para as coisas. Renascimento vê aí as preocupações do homem girando em torno do próprio homem, da política e da economia. No século XVIII no século XIII ao XV, as ciências humanas vêm com o interesse de estudar o homem. No século XVIII, os primeiros estudos e análise da sociedade, sobre a sociedade. E aí no século XIX surgiu a sociologia. Observação: os primeiros cidadãos a romperem então com a crença do senso comum foram os gregos. E também aí na sociologia a gente vê Kant, Spencer e Durkheim como positivistas, e uma sociologia tendo então o início da sociologia como ciência. Marx, revolucionário com materialismo histórico. Marx com a compreensão, a burocracia e o desencantamento do mundo. E aí vem a luz da ciência, a ciência social, com o intuito de organizar e racionalizar a vida coletiva. Quanto às correntes, havia a utópica e a científica. A sociologia utópica acreditava na sociedade como a sociedade ideal, não como a sociedade é, mas como ela seria ideal, com a boa vontade da burguesia, com menos carga e mais salário, e uma resposta então ao liberalismo e ao capitalismo.
Já a corrente científica, com Karl Marx, ela traz mais também críticas mais científicas, né? Mais realistas para a questão capitalista, falando sobre causa, características e o que deve ser feito. Então, como os clássicos sociólogos, a gente tem Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber. E a sociologia, lembrando, ela também começa lá com o positivismo de Kant, na ordem e progresso, na física social, na busca de leis naturais para a sociedade, que explicasse a sociedade.